Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e hoje a gente vai falar sobre uma personagem que a gente mal conhece e a gente já considera muito, mas muito. Eu, assim, particularmente eu já amo muito essa personagem que é a Capitã Marvel. Então não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito, 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 muito. E vamos falar sobre essa personagem maravilhosa. E todas as informações, ou pelo menos uma grande parte delas, eu tirei de dois lançamentos da Panini, né, que eles fizeram sobre a Capitã Marvel, né, aproveitando aí o lançamento do filme, o hype em cima da personagem. A primeira delas é A Vida da Capitã Marvel, que é um quadrinho muito legal, que vai contar um pouquinho mais sobre a história da Carol Danvers, né. Então aqui ela estava participando dos Avengers, né, dos Vingadores, estava lutando do lado deles, e aí ela teve que voltar para a cidade natal dela, para a família dela, para resolver, né, e lidar com alguns problemas de família, e aí ela vai explorar bastante sobre o passado dela, sobre vários traumas que ela tem desde quando ela é pequena e tal. Então a gente vai ver vários momentos dela mais nova, dela no momento atual e dela tentando, né, superar isso. E aqui a gente vai conhecer também um pouquinho mais sobre a origem dela. É um quadrinho muito, muito legal. Se você não conhece a Capitã Marvel, recomendo demais esse quadrinho. Ele te conta, assim, tudo o que você precisa saber e ainda mostra um pouco dessa personagem maravilhosa e por que você deveria amar ela, porque assim, ela é perfeita. E o nosso próximo quadrinho é esse aqui, né, Capitã Marvel, mais alto, mais longe, mais rápido e mais. Ele é um encadernado de capa dura da Panini, que é muito legal. Ele tem aqui dentro, né, várias edições da Capitã Marvel que contam uma história, né, contam uma parte, assim, né, da história da Capitã Marvel. Além de ele ser muito bonito, né, de ser uma edição muito bonita, tem um desenho bem legal e nessa edição aqui a gente vai ter um pouquinho mais de ação, né, a gente não vai mergulhar tão profundamente nas origens dessa personagem, mas sim em quem ela é, por que ela é dessa forma, né, em muitas coisas que acontecem com ela, como é a relação dela com os Vingadores, como ela vai parar no espaço, né, como ela vive no espaço, por que ela vive no espaço. Esse quadrinho tem muito mais ação, muito mais luta, mostra muito mais os poderes dela, então também é muito legal e é o lançamento mais recente da Panini. Se você se interessou, o link para comprar esse quadrinho tá aqui na descrição, então é só você clicar lá, você vai direto para a página de compra do quadrinho e depois vocês me contam o que vocês acharam dessa HQ, porque eu gostei muito. A Panini fez um lançamento muito, muito assertivo, então sério, tá muito legal. A Capitã Marvel, como a essa altura vocês já devem saber, também é conhecida por Carol Danvers. Ela foi criada, né, a primeira aparição dela foi em 1968, então é uma personagem que tem aí uma história, né, e ela foi criada pelo Roy Thomas e pelo Gene Colan, né, que foram os primeiros ali a pensar e imaginar como seria a dinâmica dessa personagem. Com o passar dos anos, ela já sofreu várias mudanças, né, ela já teve outros nomes, ela já passou por muitas outras fases, mas a gente vai se focar um pouquinho nessa fase Capitã Marvel, Carol Danvers mesmo, para eu contar um pouquinho mais, para caso você ainda não tenha assistido o filme, ou caso você tenha assistido o filme e queira saber um pouquinho mais, você se sinta, né, mais próximo aí da personagem. A Carol Danvers era uma humana normal, assim como eu, assim como vocês, que, né, sempre sonhou em ser uma pilota da Força Aérea, ou seja, pilotar aviões para o exército, né, para o exército americano. Então esse era o sonho dela, ela queria conseguir explorar os céus, conseguir explorar o universo, né? Ela sempre foi uma garota muito curiosa por todo tipo de vida que existia no planeta, né? Ela sempre quis saber mais e mais e mais, sempre foi uma garota que quis mais, né, da vida, e eu acho que isso reflete muito na personagem, na construção da personagem, em quem ela é e quem ela se tornou depois de ter os poderes. Outro fator muito importante para a criação, né, para a existência dessa personagem, que é a Carol Danvers, é o relacionamento com a família e principalmente com o pai dela. Então o pai dela era um cara bastante complicado, ele tinha alguns problemas com bebida, tinha alguns problemas de violência, né, em relação à mãe dela, em relação ao irmão dela, e é claro que isso sempre é um tema muito delicado, mas é algo que faz muito parte de quem a personagem é e de quem ela se tornou, né? Ela se tornou quem ela se tornou por causa disso, ela se torna uma heroína por essa vontade, né, de querer defender as pessoas que ela ama e de se defender, né, de se mostrar sempre melhor, de se provar muito melhor pro pai dela, porque o pai dela também sempre achou que ela nunca seria nada, que ela nunca conseguiria ser nada de importante, né? Então
ela sempre quis provar o pai errado, e eu acho que isso é uma das coisas que mais impulsionou ela a ser tão ambiciosa e a finalmente se tornar essa heroína, né, tão poderosa que ela se tornou. Os poderes dela vieram de uma explosão, né, no espaço, quando ela estava em uma missão junto com o Mar-Vell, que é um personagem muito icônico, né, na história da Capitã Marvel, e que inclusive a gente rolou aquela dúvida de quem é o Mar-Vell no filme, né, será que ele vai aparecer, será que ele não vai? Então se você já assistiu, você já sabe, né, mas o Mar-Vell, ele tem essa relação muito próxima com a Carol por conta de ser a pessoa principal no momento onde ela ganha os seus poderes, né, então por conta dessa explosão, uma força muito grande, né, estourou ali e aí a Carol absorveu tudo isso. Nessas duas HQs que eu mostrei pra vocês, a gente vai ver uma relação muito próxima da Carol Danvers com os Vingadores e principalmente com o Tony Stark. Cara, eu ia amar ver esse relacionamento, né, essa relação dos dois na tela dos cinemas, né, no MCU. Ia ser incrível, eu acho que tem tudo a ver, mas eu acho que o que mais me surpreendeu nessas HQs foi o relacionamento romântico que a Carol Danvers tem com ninguém menos do que o Rhodey, né, que é o War Machine. Será que isso é possível de acontecer no MCU também? Também ia ser legal, né? Eu acho que tem tudo a ver, eu gostei bastante de ver essa interação dos personagens. Tudo bem que no quadrinho foi assim, bem rápido, né, mas já dá pra gente entender que a Carol, ela tem uma conexão com a Terra e isso está ligado ao War Machine e isso é muito legal. E além disso, né, como vocês também devem saber, a Carol tem um gato, né? Eu acho que ela já é uma heroína maravilhosa por ter um gatinho que acompanha ela. Mas a questão é que esse gato, né, esse gatinho, que nas HQs chama Chewie em homenagem ao Chewbacca de Star Wars. Então assim, a Carol, além dela ser incrível, maravilhosa, uma mulher sensacional, poderes incríveis, ela ainda é fã de Star Wars. Tipo assim, não tem como não amar essa heroína. E nessas duas HQs tem assim, um monte de referências a Star Wars, que é muito legal pra ver esses dois universos, né, se misturando. Então a Carol tem um gatinho, que é o Chewie nas HQs. Nos cinemas ele ganhou o nome de Goose, mas a verdade é que esse gato, ele não é só um gato, né, ele é um Flerken. Um Flerken é uma criatura muito poderosa, né, que inclusive quem reconhece ele como um Flerken nas HQs é o Rocket. Então, tipo assim, esse é o crossover que a gente quer, né? Capitã Marvel com os Guardiões da Galáxia, com os Vingadores, com o gatinho, com tudo que tiver direito a gente quer, né? E aí também a gente vai ver um pouco disso no filme, né? O Flerken, ele vai ter ali a sua importância e tal, mas o grande poder do Flerken é que ele consegue engolir as coisas e armazenar elas dentro de meio que uma fenda no espaço-tempo, onde ele consegue encaixar qualquer coisa, né? Ele é tipo a bolsa da Hermione, assim, só que dentro do corpo dele, entendeu? Bom, além de tudo isso, né, a Capitã Marvel é uma personagem muito importante por conta do Girl Power, né? Com o passar dos anos, todas as HQs da Capitã Marvel foram ganhando essa força de uma personagem feminina tão poderosa, tão importante, né, que representa tantas coisas e que consegue criar uma relação, né, com as mulheres que gostam de quadrinhos e que leem quadrinhos. Então assim, você lendo, você se identifica com ela, seja porque alguém já olhou pra você e já disse que você não era capaz, seja porque as pessoas duvidaram por você ser mulher, que você não ia conseguir fazer as coisas que você fez, ou seja por você simplesmente sempre ter que lutar mais pra atingir as mesmas coisas que um cara teria que lutar, né? Então a Capitã Marvel, ela sempre tá tendo que se provar como qualquer mulher, e eu acho que ela é uma ótima fonte de inspiração pra gente, né? De ver que tem uma heroína mulher que é tão boa e tão respeitada dentro do universo das HQs e dentro do universo da Marvel. E principalmente agora que a gente tá vendo mais da personagem por conta do filme, com o lançamento dos quadrinhos aqui no Brasil, a gente vê a importância de ter uma personagem feminina que nos represente, né? Que consiga nos dar força em alguns momentos e que a gente consiga se relacionar com ela. E como eu disse pra vocês, né, ela tinha uma relação muito conturbada com a família dela e principalmente com o pai dela, que sempre ficava comparando ela com o irmão, né, que é uma coisa que tem muitas garotas que passam por aí, por pais que queriam ter um filho homem e acabam sempre desprezando um pouco, né, a gente vê isso bastante retratado na cultura pop de uma forma geral, e com a Capitã Marvel não poderia ser diferente. Então, por isso, ela sempre tem essa ambição e essa vontade de se provar muito mais do que as pessoas acham que ela conseguiria ser. E isso já dá uma força enorme pra personagem, assim, muito grande de superação, de vontade de ir pra frente, de seguir em frente e de sempre, sempre, sempre
ser mais forte, ser melhor, ser mais, né? Que é realmente o que essa HQ diz. E bom, na HQ a gente vai ver que ela, sendo metade Kree, metade humana, né? Kree é uma raça de alienígenas, ela vai ter essa necessidade de passar um tempo no universo, explorando o espaço, né? Explorando todos os outros mundos que existem, né? Todos os outros planetas que existem. E aí, é aí que a gente vai ter um pouco mais dessa noção do tamanho dessa personagem, dos poderes dela. Ela consegue viajar tão rápido quanto a velocidade da luz, então ela consegue acompanhar uma nave voando do lado de fora, por exemplo, né? Eu acho que isso é uma coisa surreal, assim, para uma personagem, para uma heroína, né? Porque até então a gente tá muito acostumado com super-heróis que tiveram mutações genéticas, mas que ainda são humanos, né? Ainda tem limitações. E a Carol Danvers, ela não tem essas limitações dos humanos, exatamente por ela ser metade Kree e metade humana, né? Então, ela tem algumas outras coisas mais ou menos no mesmo caminho do Star-Lord, né? Então, é muito legal ver uma personagem um pouco diferente, ver tudo isso e entender por que ela é tão forte, tão sensacional, tão incrível, e né, saber que ela vai ser uma chave, assim, pros Vingadores derrotarem o Thanos no MCU, né? Então, lendo essas HQs, vocês vão conseguir ter essa ideia, porque vocês vão entender a extensão dos poderes da Capitã Marvel. Mas, né, além de tudo isso, eu acho que um dos maiores poderes, ou enfim, uma das maiores qualidades da Capitã Marvel é a empatia que ela sente pelas pessoas, né? Então, e não só pelas pessoas, mas por todas as espécies, né? Como eu falei pra vocês, ela tem muita curiosidade pra conhecer o universo, pra entender mais de tudo que vive, né, no universo, no nosso universo, seja na Terra, seja fora dela. E aí ela vai sempre tentar se colocar no lugar da pessoa que ela tá tentando salvar. E eu acho que isso é um grande diferencial, porque faz com que a Capitã Marvel tenha uma conexão muito pessoal com aquelas pessoas que ela tá tentando salvar, que cada missão seja muito importante, né, muito pessoal para ela, né? Ela tenta se colocar no lugar daquelas pessoas e ela consegue, e aí ela começa a entender qual que é a importância do papel dela, da força dela e por que ela nunca consegue deixar algo feito pela metade ou algo mal feito ou simplesmente virar as costas para alguém que ela poderia salvar. Isso é uma coisa que a gente também não vê muito em alguns super-heróis, né? Eu acho que isso é uma característica também bastante feminina nesse sentido, de realmente ter simpatia por tudo e todos. E eu acho que é muito legal que essa personagem tenha isso de uma forma tão explícita e que isso seja realmente um poder dela, né? E que isso venha tanto mais da parte humana do que da parte Kree, né? Que é a parte alienígena dela. Então eu acho que essa é a adição humana que a Capitã Marvel ganha da Carol Danvers, né, do lado humano dela, que é realmente conseguir se conectar com os outros, né, dessa forma mais emocional. Então, né, por tudo isso que eu falei, dá pra vocês entenderem que a Carol Danvers é uma super-heroína incrível, ela é diferente de tudo aquilo que a gente já viu, que a gente já conhece. Se você não conhece a Capitã Marvel, eu recomendo muito que vocês procurem essas duas HQs da Panini, elas são realmente muito boas pra vocês terem uma ideia melhor da personagem, pra vocês entenderem quem ela é, por que ela veio agora, por que ela é tão importante e por que ela transmite toda essa força, né, para as mulheres, todo esse girl power, assim. São duas HQs muito legais e são imperdíveis se você gosta de quadrinhos e até se você não gosta e se você gostaria de começar a ler. Então, não se esqueçam que o link para comprar tá aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!